Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (56) Espinha branca solta. Uma força de 23 seguia na retaguarda, vinda pelas contribuições do rei de Macabacã, pois ainda que o laço entre homem e espreno fosse às vezes inexplicável, a habilidade desse espreno de se manifestar no nosso mundo, em vez de no deles, se fortalecia através do curso dos pactos celebrados. De Palavras de Radiância, capítulo 35, página 9. Amaran obviamente não possui quaisquer capacidades de manipulação de fluxos, disse Sigizio em voz baixa, ao lado de Kaladin. Dalinar, Navani, o rei e Amaran desciam da sua carruagem, logo à frente. A arena de duelos estava diante, outra formação semelhante a uma cratera dentre as que cercavam as planícies quebradas. Contudo, era muito menor do que as depressões que continham os acampamentos de guerra, e possuía arquibancadas. Com Ellocar e Dalinar presentes, sem falar em Navani e os dois filhos de Dalinar. Kaladin havia levado todos os guardas que pôde, o que incluía alguns dos homens da Ponte 17 e da Ponte 2. Eles estavam orgulhosamente apostos, com as lanças em riste, obviamente empolgados por finalmente serem considerados dignos de seu primeiro turno como guarda-costas. No total, ele tinha 40 homens presentes. Nenhum deles valeria uma gota de chuva se o assassino de branco atacasse. Temos certeza disso? Indagou Kaladin, indicando Amaran com um movimento da cabeça. O homem ainda usava o manto amarelo dourado com o símbolo dos cavaleiros radiantes nas costas. Eu não mostrei a ninguém os meus poderes. Deve haver outros treinando, como eu. Raios, Sil praticamente prometeu que havia. Ele teria exibido as habilidades, se as possuísse, disse Sigizio. Boatos estão se espalhando pelos 10 acampamentos como água de enchente. Metade das pessoas acha que o que Dalinar está fazendo é blasfêmia e estupidez, a outra metade está indecisa. Se Amaran exibisse poderes de manipulação de fluxos, a manobra do Luminobre Dalinar pareceria muito menos precária. Sigizio provavelmente tinha razão. Mas Amaran? O homem caminhava com tanto orgulho, de cabeça erguida. Kaladin sentiu o pescoço esquentar, e por um momento pareceu que tudo o que via era Amaran. Manto dourado. Rosto orgulhoso. Manchado de sangue. Aquele homem estava manchado de sangue. Kaladin contou a Dalinar sobre isso. Dalinar não havia feito nada. Alguém mais teria que fazer. Kaladin? Chamou Sigizio. Ele percebeu que deu um passo na direção de Amaran, as mãos cerradas ao redor da lança. Respirou fundo, depois apontou. Coloque homens nos limites da arena, ali. Scar e Eti estão na sala de preparação com Adolin, embora não vá servir de nada com ele indo para a arena. Coloque mais alguns no fundo da arena, só por via das dúvidas. 3 homens em cada porta. Vou levar 6 comigo até os assentos do rei. Kaladin fez uma pausa, então acrescentou. Vamos colocar também 2 homens guardando a noiva de Adolin, por precaução. Ela estará junto com Sebariel. Certo. Diga aos homens para manterem a concentração, Sigi. Esse combate provavelmente será dramático. Quero a atenção deles na possibilidade de assassinos, não no duelo. Ele realmente vai combater 2 homens de uma vez? Vai. Como ele pode vencer assim? Eu não sei, e na verdade não me importo. Nosso trabalho é guardá-los contra outras ameaças. Sigizio assentiu e começou a se afastar, mas então hesitou, pegando Kaladin pelo braço. Você poderia se juntar a eles, Cal, disse ele em voz baixa.
Se o rei está refundando os cavaleiros radiantes, você tem uma desculpa para mostrar quem é. Dalinar está tentando, mas muita gente pensa que os radiantes são uma força maligna, esquecendo o bem que fizeram antes de trair a humanidade. Mas se você exibisse seus poderes, poderia mudar essas opiniões. Juntar-se a eles. Sob o comando de Amaran. Improvável. Vá repassar minhas ordens, respondeu Kaladin, gesticulando, então libertou o braço e trotou na direção do rei e do seu cortejo. Pelo menos o sol estava visível hoje, no cálido ar primaveril. Sil voou atrás de Kaladin. Amaran está acabando com você, Kaladin. Não deixe que ele faça isso. Ele cerrou os dentes e não respondeu. Em vez disso, se aproximou de Moashi, que estava encarregado de uma equipe que vigiaria a luminosa Navani. Ela preferia ver os duelos de baixo, nas salas de preparação. Parte dele se perguntava se deveria deixar Moashi guardar qualquer outra pessoa que não Dalinar, mas, raios, Moashi havia jurado que não agiria mais contra o rei. Kaladin confiava nele nessa questão. Eles eram a Ponte 4. Vou tirar você dessa situação, Moashi, pensou Kaladin, puxando o homem para o lado. Vamos resolver isso. Moashi, a partir de amanhã vou colocá-lo na patrulha, falou baixinho. Moashi franziu o senho. Pensei que você sempre quisesse que eu cuidasse de... Sua expressão endureceu. É por causa do que aconteceu. Na taverna. Quero que você guie uma patrulha bem abrangente, disse Kaladin. Vá em direção à Nova Natanã. Não quero que esteja aqui quando formos atrás de Graves e sua gente. Já havia passado tempo demais. Não vou partir. Vai, e isso não está sujeito a... Eles estão fazendo a coisa certa, Cal. Kaladin franziu o senho. Você ainda está se encontrando com eles? Moashi desviou o olhar. Só uma vez. Para garantir a eles que você mudaria de ideia. Ainda assim, desobedeceu a uma ordem. Raios, Moashi. O ruído dentro da arena estava crescendo. Está quase na hora do combate, disse Moashi, soltando o braço da mão de Kaladin. Podemos conversar depois. Kaladin rangeu os dentes, mas infelizmente Moashi tinha razão. Não havia tempo. Eu devia ter falado com ele de manhã, pensou Kaladin. Não, o que eu devia ter feito era ter tomado uma decisão em relação a isso dias atrás. Era sua culpa. Você vai na patrulha, Moashi, declarou Kaladin. Não vai bancar o insubordinado só porque é meu amigo. Agora vá. O homem foi embora apressado, reunindo seu esquadrão. Adolin estava ajoelhado ao lado da espada, na sala de preparação, e percebeu que não sabia o que dizer. Olhou para seu reflexo na espada. 2 fractários ao mesmo tempo. Nunca havia tentado isso fora do pátio de treinamento. Combater vários oponentes era difícil. Nas histórias, se havia um homem lutando com 6 outros ao mesmo tempo ou algo assim, a verdade era que ele provavelmente os enfrentou um de cada vez, de algum modo. 2 ao mesmo tempo seria difícil, se eles estivessem preparados e fossem cuidadosos. Não era impossível, mas muito difícil. Então é isso, disse Adolin. Precisava dizer alguma coisa para a espada. Era essa a tradição. Vamos ser espetaculares. Então vamos arrancar aquele sorriso da cara de Sadeias. Ele se levantou, dispensando sua espada. Deixou a pequena sala de preparação, caminhado pelo túnel entalhados e pintados com imagens de duelistas. Na sala além, Renarin estava sentado, usando seu uniforme Colin, ele usava em eventos oficiais como aquele. Em vez daquele maldito uniforme da Ponte 4, esperando ansiosamente. Tia Navani estava abrindo a tampa de uma jarra de tinta para fazer um glifo amuleto. Não precisa, disse Adolin, tirando um do bolso. Pintado no azul Colin, estava escrito Excelência. Navani levantou uma sobrancelha. Foi a garota? Isso, confirmou Adolin. A caligrafia não é ruim, admitiu Navani a contragosto. Ela é maravilhosa, tia. Gostaria que desse a ela uma chance.
E ela quer compartilhar sua erudição com a senhora. Vamos ver, disse Navani. Ela parecia mais pensativa do que antes em relação a Shala. Um bom sinal. Adolin colocou o glifo amuleto no braseiro, então inclinou a cabeça enquanto ele queimava. Uma oração ao Todo-Poderoso pedindo auxílio. Seus adversários do dia provavelmente também estavam queimando as próprias orações. Como o Todo-Poderoso decidia a quem ajudar? Não posso acreditar que ele desejaria que homens que servem Sadeias, mesmo que indiretamente, tenham sucesso, pensou Adolin, levantando a cabeça para a oração. Estou preocupada, disse Navani. Meu pai acha que o plano pode funcionar, e Ellocar gostou muito da ideia. Ellocar às vezes é impulsivo, respondeu ela, cruzando os braços e observando os restos do glifo amuleto queimarem. Os termos mudam as coisas. Os termos, acordados com Release e declarados diante da Grã-Juíza mais cedo, indicavam que aquele duelo prosseguiria até a rendição, não até um certo número de seções de armadura serem quebradas. Isso significava que, se Adolin conseguisse vencer um dos seus inimigos, fazendo com que o homem se rendesse, o outro poderia continuar lutando. Também significava que Adolin não precisava parar de lutar até estar convencido de que havia sido derrotado. Ou até que fosse incapacitado. Renarin se aproximou, colocando uma mão no ombro do irmão. Acho que é um bom plano, disse ele. Você consegue. Eles vão tentar exauri-lo, disse Navani. Foi por isso que insistiram que fosse um duelo até a rendição. Eles vão aleijá-lo se puderem, Adolin. Não é diferente do campo de batalha. Na verdade, nesse caso, eles vão querer me deixar vivo. Serei mais útil como um exemplo, com pernas mortas pela espada, do que eu seria como cinzas. Navani fechou os olhos, respirando fundo. Estava pálida. Era um pouco como ter sua mãe de volta, só um pouco. Garanta que Sadeias não tenha nenhuma saída, aconselhou Renarin enquanto os armeiros entravam com a armadura fractal de Adolin. Quando encurralar com o desafio, ele vai procurar uma maneira de escapar. Não permita. Leve-o para aquelas areias e surre-o até sangrar, irmão. Será um prazer. Agora, você comeu galinha? Quis saber Renarin. 2 pratos com curri. A corrente da nossa mãe? Adolin procurou no bolso. Então procurou no outro. O que foi? Perguntou Renarin, os dedos apertando o ombro de Adolin. Eu jurava que a havia pegado. Renarin praguejou. Pode estar nos meus aposentos, disse Adolin. Nos acampamentos de guerra. Na minha mesa de cabeceira. Isso se ele não a havia pegado e perdido no caminho. Raios! Era só um amuleto da sorte. Não significava nada. Ele começou a suar de qualquer modo enquanto Renarin se apressava em mandar um mensageiro para procurar a corrente. Ele não chegaria a tempo. Já podia ouvir a multidão do lado de fora, o rugido crescente que surgia antes de um duelo. Adolin relutantemente permitiu que seus armeiros começassem a vesti-lo com a armadura. Quando enfim lhe entregaram seu elmo, ele já havia recuperado a maior parte da compostura, a antecipação que era uma estranha mistura de ansiedade no estômago e relaxamento nos músculos. Não era possível lutar todo tenso, era possível lutar nervoso, mas não tenso. Fez sinal para os criados e eles abriram as portas, permitindo que ele saísse para a areia. Podia dizer, pela saudação animada, onde estavam sentados os olhos escuros. Já os olhos claros baixaram a voz, em vez de levantá-la, quando ele emergiu. Era bom que Ellocar houvesse reservado espaço para os olhos escuros. Adolin gostava do barulho, recordava-o de um campo de batalha. Houve um tempo em que eu não gostava do campo de batalha porque não era silencioso, como em um duelo. Apesar da sua relutância inicial, havia se tornado um soldado. Ele avançou até o centro da arena. Os outros ainda não haviam deixado sua sala de preparação. Pegue Release primeiro, disse Adolin para si mesmo. Você conhece o estilo de duelo dele. O homem preferia a postura da vinha, lenta e constante, mas com investidas súbitas e rápidas. Adolin não sabia ao certo quem o homem havia trazido para lutar com ele, muito embora houvesse pegado emprestado um conjunto completo de espada e armadura do rei.
Talvez seu primo quisesse tentar de novo, para se vingar? Shallan estava ali, do outro lado da arena, seu cabelo ruivo se destacando como sangue sobre pedra. Ela estava acompanhada de 2 guardas carregadores. Adolin se pegou balançando a cabeça em aprovação ao ver isso, e levantou um punho para ela, que acenou de volta. Ficou se remexendo, deixando o poder da armadura fluir através dele. Podia vencer, mesmo sem a corrente da mãe. O problema era que pretendia desafiar Sadeias depois disso. Então precisava guardar forças suficientes para aquele duelo. Ele conferiu, ansioso. Sadeias estava ali? Sim, estava sentado a uma pequena distância do seu pai e do rei. Adolin estreitou os olhos, lembrando-se do momento arrasador de compreensão quando viu os exércitos de Sadeias recuando da torre. Isso fortaleceu. Há muito tempo remoía aquela traição. Agora, finalmente, era hora de fazer algo a respeito. As portas diante dele se abriram. 4 homens em armaduras fractais adentraram a arena. 4? Perguntou Dalinar, se levantando de um salto. Kaladin deu um passo na direção do terreno da arena. Sim, eram todos fractários, pisando nas areias da arena de duelo abaixo. Um deles usava a armadura do rei, os outros 3 usavam as próprias, ornamentadas e pintadas. Abaixo, a grã-juíza do duelo se virou e inclinou a cabeça de lado na direção do rei. O que é isso? Bradou Dalinar para Sadeias, que estava sentado a uma curta distância. Os olhos claros nas arquibancadas entre eles se encolheram ou fugiram, deixando uma linha direta de visão entre os grão-príncipes. Sadeias e sua esposa se viraram preguiçosamente. Por que me pergunta? Gritou Sadeias de volta. Nenhum desses homens é meu. Sou apenas um observador hoje. Ah, não seja difícil, Sadeias, disse Elmokar. Você sabe muito bem o que está acontecendo. Por que há 4? Adolin deve escolher os 2 com quem quer lutar? 2? Perguntou Sadeias. Quando foi dito que ele lutaria com 2? Foi isso que ele disse quando combinou o duelo. Gritou Dalinar. Um duelo em desvantagem contra um par, 2 contra 1, de acordo com as convenções de duelo. Na verdade, não foi isso que o jovem Adolin combinou. Ora, soube de testemunha confiável que ele disse ao príncipe Release. Luto com você e quem mais você trouxer, juntos. Não ouvi uma especificação de um número. O que sujeita Adolin a um duelo em desvantagem plena, não um duelo contra um par. Release pode trazer tantos quanto quiser. Conheço vários escribas que registraram as palavras precisas de Adolin e ouvi que a grã-juíza perguntou especificamente se ele compreendia o que estava fazendo, e ele respondeu que sim. Dalinar rosnou em voz baixa. Era um som que Kaladin nunca ouviu vindo dele, o rosnado de uma fera acorrentada. Isso o surpreendeu. Porém, o grão-príncipe se conteve, sentando-se com um movimento brusco. Ele foi mais esperto do que nós, disse Dalinar em voz baixa para o rei. De novo. Temos que recuar e considerar nosso próximo movimento. Alguém diga a Adolin que saia do combate. Tem certeza? Indagou o rei. Sair significaria que Adolin se rende, tio. São 6 armaduras, pelo que sei. Tudo que o senhor possui. Kaladin podia ler o conflito no rosto de Dalinar, a testa enrugada, a fúria rubra surgindo em seu rosto, a indecisão em seus olhos. Desistir? Sem lutar? Era provavelmente a coisa certa a fazer. Kaladin duvidava que fosse capaz disso. Abaixo, depois de uma pausa prolongada, congelado na areia, Adolin levantou a mão em um sinal de concordância. A juíza deu início ao duelo. Sou um idiota. Sou um idiota. Sou um tormentoso idiota. Adolin recuou trotando pelo círculo coberto de areia da arena. Precisava colocar suas costas contra a parede para evitar ser completamente cercado. Isso significava que começaria o duelo sem ter para onde recuar, fechado em uma caixa.
Encurralado. Por que não fora mais específico? Podia ver os buracos em seu desafio. Concordou com um duelo em desvantagem plena sem perceber. Ele devia ter declarado, especificamente, que Release podia trazer um outro participante. Mas não, fazer isso teria sido inteligente. E Adolin era um tormentoso idiota. Ele reconheceu Release devido à sua armadura e espada, completamente pintadas de um preto profundo e capa com um par de glifos do pai. O homem na armadura do rei, julgando pela altura e pela maneira como caminhava, devia mesmo ser Eliti, o primo de Release, de volta para uma revanche. Ele carregava um martelo colossal, em vez de uma espada. Os dois avançaram cuidadosamente pela arena. E seus dois companheiros seguiram pelos flancos. Um de laranja, o outro de verde. Adolin reconheceu as armaduras. Eram Abrobadar, um fractário pleno do acampamento de Aladar. E Jacamavi, portando a espada do rei que Release havia pegado emprestado. Jacamavi. Seu amigo. Adolin praguejou. Aqueles dois estavam entre os melhores duelistas no acampamento. Jacamavi teria conquistado a própria espada anos atrás se tivesse a permissão de arriscar sua armadura. Aquilo havia aparentemente mudado. Teria ele e sua casa sido comprados com a promessa de uma parte dos despojos? Com a espada se formando na mão, Adolin recuou até a sombra fresca do muro ao redor da arena. Acima dele, olhos escuros rugiam nas arquibancadas. Se estavam empolgados ou horrorizados com o que ele encarava, Adolin não sabia dizer. Foi até ali com a intenção de oferecer uma exibição espetacular. Em vez disso, viria um oposto, uma rápida chacina. Bem, ele mesmo havia preparado aquela pira, se ia queimar nela, pelo menos ia tombar lutando. Release e Eliti se aproximaram, um com uma armadura cinza, o outro em preto, enquanto seus aliados vinham pelos flancos. Ficariam para trás para tentar fazer com que Adolin se concentrasse nos dois à frente dele. Então os outros o atacariam pelas laterais. Um de cada vez, rapaz! Um grito das arquibancadas pareceu se destacar dos outros. Era a voz de Zarel? Você não está encurralado. Release avançou em um movimento rápido, testando Adolin, que dançou para longe na postura do vento, certamente a melhor contra tantos inimigos, as duas mãos segurando a espada diante de si postado de lado com um pé à frente. Você não está encurralado. O que Zarel queria dizer? Claro que ele estava encurralado. Era a única maneira de enfrentar quatro. E como poderia enfrentá-los um de cada vez? Seus oponentes nunca permitiriam isso. Release testou outra investida, fazendo Adolin se mover ao longo da parede, concentrado nele. No entanto, teve que se virar um pouco para encarar Release, e isso colocou Abrobadar, vindo de outra direção, com armadura laranja, no seu ponto cego. Raios! Eles estão com medo de você. A voz de Zarel, novamente soando acima da multidão. Percebe isso? Mostre para eles por quê. Adolin hesitou. Release deu um passo à frente, atacando na postura da rocha. Postura da rocha, permanecer imóvel. Eliti veio em seguida, segurando o martelo de modo defensivo. Eles pressionaram Adolin ao longo da parede na direção de Abrobadar. Não. Adolin havia insistido naquele duelo. Ele o desejou. Não ia se tornar um rato assustado. Mostre para eles por quê. Atacou. Saltou para frente, lançando uma sucessão de golpes contra Release. Eliti se afastou com um pulo e praguejou. Eles pareciam homens com lanças cutucando um espinha branca. E aquele espinha branca ainda não estava enjaulado. Adolin gritou, golpeando Release, atingindo seu elmo e avambraço esquerdo, que rachou. Luz das tempestades vazou do antebraço de Release. Enquanto Eliti se recuperava, Adolin se virou contra ele e atacou, deixando Release tonto da investida. Seu assalto forçou Eliti a recuar com o martelo e bloquear com o antebraço. Para que Adolin não cortasse o martelo ao meio e o deixasse desarmado. Era isso que Zarel queria dizer. Ataque com fúria, não permita que eles respondam ou avaliem a situação. 4 homens.
Se pudesse intimidá-los para que hesitassem. Talvez. Adolin parou de pensar. Deixou o fluxo do combate consumi-lo, deixou o ritmo do seu coração guiar a batida da sua espada. Ele te praguejou e se afastou, vazando luz das tempestades do ombro e antebraço esquerdos. Adolin se virou e jogou o ombro contra Release, que estava retomando sua postura. O empurrão jogou o homem de armadura preta no chão. Então, com um grito, Adolin girou outra vez e topou diretamente com Abrobadar enquanto o homem corria em socorro. Adolin adotou também a postura da rocha, golpeando a espada repetidas vezes contra a arma em riste de Abrobadar até ouvir grunhidos e maldições. Até que pudesse sentir o medo emanando do homem de armadura laranja como um fedor e pudesse ver os esprenos de medo no chão. Eliti se aproximou, temeroso, enquanto Release se levantava apressadamente. Adolin voltou à postura do vento e cortou o ar com a espada em um movimento amplo e fluido. Eliti saltou para se afastar e Abrobadar recuou aos tropeços, apoiando a mão no muro da arena. Adolin voltou-se para Release, que havia se recuperado bem, dadas as circunstâncias. Ainda assim, Adolin conseguiu acertar um segundo ataque contra o peitoral do campeão. Se estivesse em um campo de batalha e eles fossem inimigos comuns, Release estaria morto, e Eliti, ferido. Adolin ainda estava intacto. Mas eles não eram inimigos comuns. Eram fractários, e um segundo ataque contra o peitoral de Release não quebrou a armadura. Adolin foi forçado a se voltar contra Abrobadar antes do desejado, e o homem agora estava preparado para a fúria do assalto, a espada levantada para se defender. A sucessão de golpes de Adolin não o abalou dessa vez. O homem suportou-a enquanto Eliti e Release se posicionavam. Só precisava. Algo atingiu Adolin por trás. Jacamavi. Adolin levou tempo demais e permitiu que o quarto homem, seu suposto amigo, assumisse sua posição. Adolin girou o corpo, movendo-se através de uma baforada de luz das tempestades que se erguia de sua placa lombar. Ele levantou a espada para conter o ataque seguinte de Jacamavi, mas isso expôs seu flanco esquerdo. Eliti atacou, o martelo atingindo a lateral do corpo de Adolin. Sua armadura rachou, e o golpe o desequilibrou. Ele brandiu a espada, começando a ficar desesperado. Dessa vez, seus inimigos não recuaram. Em vez disso, Jacamavi avançou, a cabeça baixa, sem se dar ao trabalho de usar a espada. Homem inteligente. Sua armadura verde estava intocada. Ainda que o movimento permitisse que Adolin golpeasse com a espada e o atingisse nas costas, ele tirou Adolin completamente da sua postura. Adolin cambaleou para trás, mal conseguindo se impedir de ser jogado no chão enquanto Jacamavi se chocava contra ele. Empurrou o homem para o lado. De algum modo conseguindo manter sua espada fractal nas mãos, mas os outros três avançaram. Golpes choveram sobre seus ombros, elmo, peitoral. Raios. Aquele martelo acertava com força. A cabeça de Adolin zumbia devido a um golpe. Quase conseguiu. Permitiu-se um sorriso enquanto eles o surravam. 4 ao mesmo tempo. E ele quase conseguiu. Eu me rendo, disse ele, a voz abafada pelo elmo. Eles continuaram atacando. Adolin falou mais alto. Ninguém prestou atenção. Ele levantou o braço para sinalizar para que a juíza encerrasse o combate, mas alguém baixou seu braço com um golpe. Não, pensou Adolin, brandindo a espada ao seu redor em pânico. A juíza não podia encerrar a luta. Se ele deixasse aquele duelo vivo, seria ferido. Já basta, disse Darinar, vendo os 4 fractários se revezando para golpear Adolin, que estava obviamente desorientado, incapaz de rechaçá-los. As regras permitem que Adolin tenha ajuda, contanto que seu lado esteja em desvantagem. 1 a menos do que a equipe de Release. Ellocar, vou precisar da sua espada fractal. Não, respondeu Ellocar. O rei estava sentado com os braços cruzados debaixo da sombra. As pessoas ao seu redor assistiam ao duelo. Não, a surra. Em silêncio. Ellocar.
Disse Dalinar, se virando. É o meu filho lá embaixo. O senhor está sem armadura, disse Elhokar. Até ter vestido uma, será tarde demais. Se descer agora, não vai salvar Adolin. Só vai perder minha espada, assim como todas as outras. Dalinar trincou os dentes. Podia ver que havia uma gota de sabedoria naquilo. Adolin estava acabado. Eles precisavam encerrar a luta agora e não arriscar mais nada. Você poderia ajudá-lo, sabe? Disse a voz de Sadeias. Dalinar voltou-se para ele. As convenções de duelo não o proíbem, disse Sadeias, falando alto bastante para que Dalinar escutasse. Eu conferi. O jovem Adolin pode receber ajuda de até 2 pessoas. O espinho negro que eu conhecia já estaria lá, lutando com uma pedra, se necessário. Suponho que você não seja mais o mesmo homem. Dalinar respirou fundo, então se levantou. Elhokar, pagarei o preço e tomarei emprestada sua espada pelo direito da tradição da espada do rei. Você não vai arriscá-la desse modo. Eu vou lutar. Elhokar pegou-o pelo braço, ficando de pé. Não seja tolo, tio. Preste atenção. Não vê o que ele está fazendo? Ele obviamente quer que o senhor desça e lute. Dalinar voltou-se para fitar os olhos verde claros do rei. Iguais aos do pai. Tio, disse Elhokar, apertando seu braço, ouça o que eu digo uma vez na vida. Seja um pouco paranoico. Por que Sadeias quer o senhor lá embaixo? É para que um acidente possa ocorrer. Ele quer sumir com você, Dalinar. Garanto que se o senhor pisar naquelas areias, todos os 4 vão atacá-lo imediatamente. Espada fractal ou não, estará morto antes de assumir qualquer postura. Dalinar inspirou e expirou. Elhokar estava certo. Raios o levassem, mas estava certo. Contudo, Dalinar precisava fazer alguma coisa. Um murmúrio soou entre a multidão de espectadores, sussurros como arranhões sobre papel. Dalinar se virou para ver que mais alguém havia se juntado à batalha, saindo da sala de preparação, uma espada fractal erguida nervosamente com 2 mãos, mas sem armadura. Renarin. Ah, não. Um dos atacantes se afastou, os pés revestidos com a armadura esmagando a areia. Adolin se jogou naquela direção, abrindo caminho violentamente por entre os outros 3. Ele girou e recuou. Sua armadura estava começando a parecer pesada. Quanta luz das tempestades havia perdido? 100 seções quebradas, pensou, mantendo a espada voltada na direção dos outros 3 homens que se espalharam para avançar contra ele. Talvez pudesse. Não. Era hora de acabar com aquilo. Sentia-se um tolo, mas era melhor um tolo vivo do que um morto. Voltou-se para a grã-juíza para sinalizar sua rendição. Certamente ela podia vê-lo agora. Adolin, disse Release, avançando lentamente, a armadura vazando de pequenas rachaduras no peito. Vamos, não queremos que termine cedo demais, não é mesmo? Que glória você acha que virá de uma luta assim? Bradou Adolin volta, brandindo cuidadosamente a espada, pronto para dar o sinal. Acha que as pessoas vão aplaudi-lo? Por derrotar um homem com 4 contra 1? Não estou fazendo isso pela honra. É simplesmente uma punição. Adolin bufou. Só então notou algo acontecendo do outro lado da arena. Renarin, vestido no azul do escolim, segurando uma oscilante espada fractal e encarando Abrobadar, que estava com a espada apoiada no ombro, como se não visse ameaça alguma. Renarin! Gritou Adolin. Que raios você está fazendo? Volte! Abrobadar atacou e Renarin aparou o golpe desajeitadamente. Até o momento, o rapaz só havia treinado usando a armadura fractal, e não teve tempo de vesti-la. O golpe de Abrobadar quase arrancou a arma das mãos de Renarin. Veja bem, disse Release, dando um passo na direção de Adolin. Abrobadar gosta do jovem Renarin e não gostaria de machucá-lo. Então ele só vai manter o rapaz ocupado, fazendo uma boa luta. Contanto que você esteja disposto a manter sua promessa e travar um bom duelo conosco. Renda-se como um covarde,
ou faça com que o rei termine a luta, e a espada de Abrobadar pode escorregar. Adolin sentiu um pânico surgindo. Olhou na direção da grã-juíza. Ela podia interromper a luta por conta própria, se achasse que havia ido longe demais. Ela estava sentada imperiosamente em sua cadeira, olhando para ele. Adolin pensou ver algo por trás da sua expressão serena. Ela está do lado deles. Talvez tenha sido subornada. Adolin apertou o punho ao redor da espada e olhou de volta para seus 3 inimigos. Seus malditos, sussurrou ele. Jacamavi, como ousa fazer parte disso? Jacamavi não respondeu e Adolin não podia ver seu rosto por trás do elmo verde. Então, disse Release. Vamos continuar? A resposta de Adolin foi atacar. Dalinar se aproximou da cadeira da juíza, que ficava no próprio pequeno estrado de pedra, alguns centímetros acima da área de duelo. A luminosa Stone era uma mulher alta e grisalha, sentada com as mãos no colo, assistindo ao duelo. Ela não se virou enquanto Dalinar a alcançou. Está na hora de acabar com isso, Stone, disse Dalinar. Encerre a luta. Conceda a vitória para Release e sua equipe. A mulher continuou olhando para frente, assistindo ao duelo. Você me ouviu? Ela não disse nada. Está bem. Então eu vou acabar com isso. Eu sou o grão-príncipe aqui, Dalinar, disse a mulher. Nesta arena, minha palavra é a única lei, concedida a mim pela autoridade do rei. Ela se virou para ele. Seu filho não se rendeu e não está incapacitado. Os termos do duelo não foram cumpridos, e eu não vou encerrá-lo até que isso aconteça. Você não tem respeito pela lei? Dalinar trincou os dentes, então olhou de volta para a arena. Renarin lutava com um dos homens. O rapaz mal tinha qualquer treinamento com espada. De fato, enquanto Dalinar assistia, o ombro de Renarin começou a se contrair, repuxando-se violentamente na direção da sua cabeça. Um de seus ataques. Adolin lutava com os outros 3, tendo-se lançado novamente entre eles. Combatia maravilhosamente, mas não podia rechaçar a todos. Os 3 o cercaram e atacaram. A ombreira esquerda de Adolin explodiu em metal derretido, fragmentos deixando um rastro de fumaça pelo ar, o pedaço maior deslizando pela areia a uma curta distância. Isso deixou a carne de Adolin exposta, vulnerável às espadas que o encaravam. Por favor. Todo-Poderoso. Dalinar virou-se para as arquibancadas apinhadas de espectadores olhos claros. Vocês aguentam assistir isso? Gritou para eles. Meus filhos estão lutando sozinhos. Há fractários entre vocês. Nenhum vai lutar ao lado deles? Ele vasculhou a multidão. O rei estava olhando para os pés. Amaran. E Amaran? Dalinar viu-o sentado junto ao rei. Dalinar encarou os olhos do homem. Amaran desviou o olhar. Não. O que aconteceu conosco? Indagou Dalinar. Onde está a nossa honra? A honra está morta. Sussurrou uma voz atrás dele. Dalinar virou-se e fitou o capitão Kaladin. Não havia notado o carregador de pontes descendo os degraus atrás dele. Kaladin respirou fundo, então olhou para Dalinar. Mas verei o que posso fazer. Se der errado, tome conta dos meus homens. Com a lança na mão, ele agarrou a borda do muro e se jogou por cima dele, caindo nas areias da arena. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.